Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Boa noite aos que nos acompanham pelas mídias. E hoje, mais um dia, estamos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais sobre o Espiritismo. E isso é um privilégio, porque nem todos têm esta opção. Nós, nessa nossa encarnação, estamos tendo esse privilégio de conhecermos um pouco mais a doutrina espírita, porque, na verdade, ela é uma bússola para a nossa vida. E a leitura de hoje me chamou muita atenção um determinado ponto que eu vou ler para vocês. Diz assim: antes de tudo, Jesus fez-se humilde e simples na manjedoura. Honrou o trabalho e o estudo no lar. E em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos. Foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Aqui está tudo, aqui não precisamos comentar, porque realmente é só no momento que nós necessitarmos, independente de ser um momento de alegria ou de dificuldade, Jesus está junto de nós, nos amparando, atendendo às nossas necessidades. E é com esta confiança, e é com esta certeza, e agradecidos que somos, que nós vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento de gratidão por tudo que estamos recebendo, pelo conhecimento, pelo amparo, pela proteção e pelo amor infinito de Jesus e de Deus para conosco. E assim dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão de cada dia nos de hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Para nossa alegria hoje, temos mais uma trabalhadora da casa para fazer a explanação doutrinária. A nossa querida, chamada afetivamente por nós de Ica, mas é a Vanir Garim, e ela vai nos falar sobre instinto e consciência, os caminhos da evolução da espiritualidade, se eu não me esqueci. Eu acho que é isso aí. Então, vamos enviar energias para que todo o trabalho que a Ica preparou para nós, auxiliada pelos espíritos de luz, que ela seja envolvida, e nós também, para que possamos entender e possamos captar, memorizar, escrever no nosso coração todo esse conhecimento. Ica, esteja à vontade. Obrigada.
Uma boa noite a todos. Boa noite. Também os que nos assistem pelas redes sociais, uma boa noite. Então, hoje o tema é instinto e consciência. Falar sobre o instinto e a consciência são os elementos fundamentais na jornada da evolução do espírito, conforme os ensinamentos da doutrina espírita. Esses dois elementos ajudam a compreender a nossa evolução, desenvolver as nossas virtudes. O instinto. O que seria o instinto? Ele é fundamental da vida. É uma força natural e automática que assegura a sobrevivência e o bem-estar do ser humano. Ou dos seres vivos, né? Porque não é do ser humano. Nas plantas, nos animais, também tem um instinto. Ele atua como guia primordial para a vida nos primeiros estágios evolutivos. Preserva a espécie, conduz o ser ao aprendizado inicial. Então, lá na questão 73, os espíritos dizem que o instinto é uma inteligência rudimentar. O que seria esse instinto? Nós mesmos podemos ver. Quando a gente leva a mão num fogo, em alguma coisa quente, instintivamente a gente se protege. Isso é um instinto. Lá nos primórdios, quando que a gente não lembra, né? Mas a gente já passou por lá. Mas o homem das cavernas, tudo era força. Então, tudo era do meu jeito. Na criança, né? A criança diz, tem uma passagem no Evangelho que fala que temos que ser igual à criança, mas igual à criança, porque a criança ela não manipula, ela não mascara, né? Se ela gosta, ela gosta, se ela não gosta, ela não gosta. Pode ser a mãe e o pai, se ela não gostar, ela vai dizer que não gosta, porque é um instinto que está nela ali agindo. Quando nasce, ela chora para mamar, né? Para querer comida. Então, bota na boca, ela de certa forma vai indo. Isso tudo é instintivo. Nos animais, né? Os animais, eles mais é para preservação e para alimentação. Quem é que ensina o passarinho? Eu estava vendo lá em casa, como é que os passarinhos fazem os ninhos. Vocês já tiveram a oportunidade de pegar um ninho de passarinho e olhar a perfeição das tramas, daqueles pauzinhos, daquelas coisinhas que eles fazem? É perfeito, é difícil de desmanchar. E tudo isso, quem é que ensina os passarinhos? É um instinto. Então, todos nós temos o instinto. E que o instinto, então, seria mais ou menos isso. Os reflexos automáticos. Cuidados maternos, animais, né? Então, apesar de o homem ser dotado de razão, o instinto ainda exerce influência em situações de perigo ou necessidades básicas. É aquilo que... Então, assim, mesmo ser evolutivo, um instinto não desaparece. Porque o instinto é a preservação da vida, né? Então o que é esse instinto? Para que serve esse instinto? Para a preservação da vida. Se não tivesse ele, a gente não estaria. Até outro dia nós estávamos falando sobre a dor, né? A necessidade da dor. E assim, a dor é uma coisa muito ruim. E aí ele estava dizendo, mas se não tivesse a dor, estaria todo mundo desdentado. Hoje não, porque já tem tecnologia que resolve os assuntos. Mas assim, a gente tem uma dor de dente, o que a gente faz? A gente procura um profissional para arrumar e não perde o dente. Trata o dente e ele fica ali, né? Então, a dor, assim como tudo na vida, é necessário. Depende do olhar e do ver de cada um. E conforme a gente vê, observa e entende, a gente vê que não é tão ruim assim, como no caso que eu estou dizendo da dor, né? É ruim, mas é bom. Tá, mas é ruim ou é bom? Depende. Daquele que tem olhos de ver.
A consciência à luz da razão e do livre-arbítrio. Então, o que é a consciência? É o pensamento íntimo que o homem dirige a si mesmo. E é a balança divina que pesa os atos do livre-arbítrio. Olha que profundo isso. Então, a consciência é o pensamento dirigido a si mesmo, né? E é a balança que pesa as nossas atitudes. Aí que é a evolução, é aí o trabalho da evolução. Consciência como a capacidade de discernir, avaliar e decidir, com base em valores morais e espirituais, que devem ser desenvolvidos. Então, nós temos todas essas capacidades, discernir, porque no animal, diferente do homem, ele não tem a razão, então ele não tem o livre-arbítrio, porque ele não tem o pensamento. Então, aqui nós difere. Conforme, quanto mais sei, mais responsável eu sou. Então, aquele que coordena um grupo, ele é mais responsável do que aquele que está estudando. E assim, consequentemente. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: as leis de Deus estão escritas na consciência. Então, todos nós temos a consciência e temos o instinto, como eu falei até agora. Então, a consciência é a ferramenta para que a gente possa direcionar o instinto, de forma a domar as nossas más tendências. Então, um instinto, como lá no tempo das cavernas, que pegava a mulher e arrastava para os cabelos, já não dá mais. Por que não dá mais? Porque já evoluímos, porque já entendemos que não é por aí, né? Então, mas muitas vezes dá vontade de arrancar pelos cabelos, mas a gente não arranca. Por quê? Porque a gente se domou, porque a gente aprendeu que não é por aí, que não é dessa forma. E assim é em todas as situações da nossa vida. Por isso que todos nós, encarnados, temos dificuldades. Uns é na finança, outros é na saúde, outros é nos relacionamentos, na família, né? Todo mundo temos encrenca, digamos assim. Mas essas encrencas, elas nos proporcionam trabalho. E trabalho para que de forma para que eu me torne um ser melhor. Então, tudo as encrencas da nossa vida é para que a gente possa melhorar. Então, a consciência nos convida a refletir e agir com moralidade, freando os nossos impulsos ou estudar os nossos impulsos. Por que eu tenho tanta raiva disso? Por que eu não gosto tanto daquela pessoa? Por que eu me implico com aquele outro? Então, a gente geralmente quer que o outro mude, para que eu me sinta bem, para que eu fique numa boa. Mas não é por aí. Ninguém muda ninguém. Nós nos mudamos. Então, a partir do momento que eu aceitar o outro como ele é, isso não quer dizer que eu concorde com os outros. Não é isso. É eu aceitar de certa forma. Então, assim, se o marido gosta de verde e eu gosto de azul, então eu não vou poder mais usar verde. Vamos entrar em diálogo, vamos conversar. Mas se é uma coisa mais profunda, será que esse verde me faz... Eu estou de verde. Mas assim, se é uma coisa mais profunda, então, mas qual é o problema de não usar o verde e usar o amarelo, né? Se me incomoda tanto. Agora, até que deixa de me incomodar, eu tenho que estudar. Eu tenho que prestar atenção, eu tenho que ver. Mas por que me incomoda tanto eu não usar o verde? Mas qual é o problema de eu usar o verde ou não usar o verde? Vamos conversar com ele. Mas qual é o problema de eu usar o verde? Por que tu não gosta do verde? E aí vai o diálogo. Quando tem diálogo, né? Uma psicóloga amiga minha, ela diz que tudo aquilo que não é falado é fantasiado. E às vezes
Um bom diálogo resolve uma situação conflitante dentro da nossa casa. Por isso. Ah, mas ele fez tal coisa só para me provocar. Ah, mas é certeza. Não, mas pode ser que ele não saiba. Não, mas ele sabe. Ele me conhece. Por que ele está fazendo assim? E aí a outra pessoa vai lá e diz, não, mas dá uma conversada. Vai lá dar uma conversadinha. Mas eu nem sabia que tu não gostava disso. Né? Tem a história lá que contam do pão, né? Que é 50 anos de casados e cortava o pão. O marido deixava sempre a ponta do pão para a esposa. E ela, porque ela gostava da ponta do pão. Quando chegaram nos 50 anos de casado, que foram fazer o discurso, lá de agradecimento um para o outro, aí ele disse que eu sempre abri mão da ponta do pão, que eu gosto tanto para ela. Eu disse, mas eu nem gosto de ponta de pão, por quê? Então, é mais ou menos por aí. Então, para que a gente leve para a nossa vida o diálogo, esse burilar o nosso instinto de agressividade, de egoísmo, é conversando, é estudando, como disse ali atrás, é avaliar, decidir, né? Discernir o porquê de tudo isso, o porquê de toda essa situação. Porque pode ser o canto do pão. E aí a gente faz uma coisa que poderia estar tão mais fácil, né? Por que não foi? Por falta do diálogo. Então, o diálogo numa família é muito interessante. A consciência e o livre-arbítrio. O ser humano, ao desenvolver a consciência, adquire a liberdade de escolha entre o bem e o mal. Eu já gosto de dizer entre o bem e o menos mal, né? E assim, amplia a responsabilidade pelas suas ações realizadas, porque é a tomada de consciência. Aquele que sabe mais tem mais responsabilidades do que aquele que sabe menos. Então, uma vez disseram, tem um livro do Jason de Camargo, não estou lembrando o nome, daqui a um pouco eu lembro. Mas lá naquele livro tem uma história que conta que o cara não queria ser espírita, porque diz que o espírita tudo é culpa da gente, tudo tem que ser muito bonzinho, essa coisa toda, e não dava certo. Agora minha palestra está mesmo puxando sempre, né? Sempre é aqui que tem que ser mudado. E realmente é. Mas ele disse que ele não ia ser espírita, porque era muita coisa para ele, não sei o quê. E aí o anjo da guarda, o mentor, para ele, não, João, é só uma coisinha que tem que mudar. É uma coisa só, mas lá me disseram tudo. Ele disse, não, é só uma coisa. Ele disse assim, mas que coisa é essa? A bondade, João, a bondade. Ah, bom, mas se é só a bondade, então eu vou lá, né? E aí ele disse assim, mas João, não esquece, bondade no olhar, bondade no agir e bondade no falar. Já tá bom. Engloba tudo. Então, talvez assim, a forma que a gente vê a coisa é muito pesada, é muito grande, é muito... E não é. É nas pequenas coisas que se formam grandes. Ninguém constrói um edifício de cima para baixo. É do primeiro tijolinho. E assim é a nossa reforma íntima, a domar as nossas más tendências, né? Tudo começa nas pequenas coisas. Nós prestando atenção no nosso campo do sentimento, nas nossas atitudes. E aí sim nós vamos nos conhecer. Conheças a verdade e ela te libertará. Qual é a verdade? A verdade é de cada um. Então, mas a minha verdade, né? Eu quero que a minha prevaleça. Por que eu quero que a minha prevaleça? Assim como todos. Aí a gente diz assim, nossa, mas eu sou boazinha. Se perguntar para cada um aqui se acha ruim, ninguém se acha ruim. Todo mundo se acha bom. Mas o mundo está do jeito que está ainda, né? Está ainda remando para ir. Então, tem alguma coisa errada. Todos nós temos coisas boas e todos nós temos coisas a serem trabalhadas. Todos, sem exceção. Todos nós. Agora, se eu me acho boazinha que eu não tenho nada a ser reformado, estou estacionado. Não estou prestando atenção.
Porque se eu estou no planeta de expiação e prova, é porque eu tenho que domar ainda meus instintos. Ainda está agressivo. Então, amplia a nossa responsabilidade. A consciência se desenvolve gradualmente. E à medida que o espírito evolui, por meio das reencarnações. Então, e é por meio das reencarnações que nós temos a oportunidade de rever as nossas atitudes, as nossas ações. Então, se eu não conseguir nesta encarnação, eu vou ter oportunidade de reencarnar. Se eu não fui uma boa mãe, eu posso reencarnar numa família onde eu não tenho a mãe, para que eu aprenda como castigo? Não, como aprendizado. Vou sentir a falta da mãe e vou me tornar uma boa mãe numa próxima. Então, tudo é para nos aprimorar, para nos auxiliar no melhoramento de nós mesmos. A prática do bem e o esforço no autoconhecimento acelera esse processo. Então, o esforço no bem. Então, cada vez que eu me tornar melhor, né? Eu me esforçar para ser melhor, fazer o bem, mas consciente, entendendo por que eu tenho que fazer essas coisas diferentes. E aí, depois, quando eu começo, a gente vai ver que lá logo fica no automático, assim como um instinto. Então, um instinto a gente não perde, a gente direciona ele. Por exemplo, a gente está dirigindo e alguém corta a frente. A primeira reação é dizer um monte de bobagem, um monte de coisa, né? Mas se a gente começa a se trabalhar isso, que hoje o trânsito está bem violento, né? A gente diz assim, ainda bem que não bateu, ainda bem que não deu nada, vai com Deus, que Deus ajude que numa próxima tu consiga não cortar a frente de ninguém e já vai fazendo uma prece, né? Quando a gente cria este hábito, quem é que melhora? É nós. Em todas as situações. Tá todo mundo brigando, estamos numa fila. E aí eu começo. Mas essa fila não anda. Mas viu que a mulher lá na frente, que está atendendo, em vez de ficar atendendo, fica conversando. Prestem atenção. A fila toda começa a se movimentar. Agitar. Agora eu digo, que dia bonito, né? Essa fila está grande, mas olha, mas olha, a menina lá está se esforçando, mas, né? Positivo. Aí todo mundo começa, é mesmo. Vai começando a ter mais paciência. Então, onde é que está a ferramenta? Está em cada um. Está em cada um. Então, a prática do bem e o esforço no autoconhecimento aceleram esse processo. Como diz lá no Livro dos Espíritos também, né? Kardec pergunta, como se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que ele faz a cada dia para se tornar um pouquinho melhor. Olha que interessante. Então, a cada dia o espírita não é perfeito, como lá no João. Tem que ser tudo bonzinho. E não é do dia para a noite que a gente vai ser bonzinho. E não é numa encarnação que a gente vai ser bonzinho. É demorado, é um trabalho árduo, longo. É nas pequenas coisas, quando a gente quer conquistar o grande, é como o edifício, lá no primeiro tijolinho. E assim é a nossa vivência. Do instinto à consciência. O instinto representa o início da evolução, enquanto a consciência é o ápice de uma inteligência amadurecida. Ambos coexistem no ser humano, mas a consciência tende a sobrepor-se ao instinto, pois nos guia à plenitude e à verdadeira fraternidade, porque fora da caridade não há salvação. Então, enquanto o instinto, por exemplo, uma criança vai atravessar a rua e vem um carro, a mãe não pensa, ela vai lá e se joga para proteger a criança. Isso é instinto. Porque ela não viu, pode pegar os dois. Ou
derruba a criança para jogar ela para longe para o carro não pegar. Ele pode machucar a criança, mas isso é instintivo. Quando a gente vê, a gente faz. Um trabalho de consciência. Por exemplo, nós todos temos famílias, então a gente cuida da família. Um idoso, uma criança, nós vamos e cuidamos. Cuidamos, zelamos por ela e essa coisa toda. Às vezes a gente está na rua e vê um idoso atravessando a rua e cai, tu vai lá, tu tá atrasada, mas ele caiu, né? Tu vai lá e deixa, vai lá e ajuda aquela criatura a levantar. E atravessa a rua com ela, essa coisa toda. Mesmo tu perdendo o teu horário, mesmo tu perdendo. Isso já é a evolução do instinto. Porque o teu instinto é proteção, é proteger. O instinto em si, ele se protege. Ele é primeiro eu. Mas quando o instinto está sendo trabalhado, é além do eu. É eu e mais alguém. Quando se afasta da família, e aí a gente já cuida de terceiros, então, sim, essa consciência, ela já está vindo em desabrochar, né? Em intensificar a consciência. Aí nós estamos colocando ela em ação. Não sei se me fiz entender, mas eu gostaria que todo mundo pensasse um pouco assim, quando tem uma situação de conflito, ou aquela pessoa que diz assim, não, eu não levo desaforo para casa, eu digo tudo aquilo para aquela pessoa, né, porque ela tem o que ouvir. Eu fui bem assim há pouco tempo atrás. Hoje, volta e meia, meu instinto ainda vai e eu me seguro. Mas não é legal. Não é legal. Não é legal com a gente, primeiro, porque a gente vê que não está se segurando. Não está mandando em nós mesmos. Porque enquanto o instinto manda, né, eu estou fora. Então, quando eu consigo não ser grossa, ou não vou levar desaforo para casa. O que é levar desaforo para casa, né? Às vezes a gente diz que leva desaforo para casa, mas às vezes é escutar alguém. Porque como é que aquela pessoa que fez alguma coisa que a gente, por exemplo, cortou a frente da gente, né, no trânsito lá, ou sei lá, quem sabe lá que estava indo para um hospital, quem sabe, qual é a situação daquela criatura? A gente não pensa. Por quê? Eu primeiro. Eu primeiro. Então, quando nós aprendemos que evoluir não é só eu, é eu sim. Tenho que pensar em mim. Que é justamente esse trabalho de evolução, é justamente para mim. Porque ninguém evolui pelo outro. Eu tenho que fazer a minha parte de evolução. E onde estão escritas a lei de Deus? Na nossa consciência. E as virtudes estão adormecidas dentro de cada um de nós. Quem é que tem que trabalhar essas virtudes para elas aflorarem e nós vivenciar elas? Cada um as suas. Então, essas dificuldades, esse estudo da consciência, do instinto e da consciência, ele serve para nós mesmos nos sentirmos melhores, mais felizes, quando a gente conseguir fora da caridade numa salvação. Muito obrigada. Uma boa noite. Muito obrigada, Rita. E assim, temos uma tarefa essa semana, né? Vamos avaliar aonde nós estamos usando mais o instinto e aonde a nossa consciência está à frente, até onde nós estamos melhorando e comandando a nossa vida. E respeitando o outro dentro dos seus limites, porque a mudança é de cada um. Mas dando sequência, agora nós vamos fazer nossa caridade. Vamos pensar em todas aquelas pessoas queridas, os nossos queridos, nossa família, nossos filhos,
nossos companheiros, companheiras, esposos, esposas, amigos do trabalho, vizinhos, aquelas pessoas que nós sabemos que estão passando por dificuldade, e aquelas pessoas que também nós não conhecemos, que estão enfrentando grandes riscos. Se nós olharmos o que se passa no mundo hoje, temos que ter um olhar de muita bondade, de muita amorosidade para com o ser humano, porque há muitos necessitados. E não só o ser humano, também temos os animais que precisam do nosso carinho, que precisam da nossa atenção e do nosso cuidado. Muitos dependem de nós. Também pensamos naqueles que estão enfrentando problemas de saúde, às vezes saúde sem um retorno, cada um dentro do seu planejamento reencarnatório. Não sabemos qual é a nossa história, né? Vamos vivendo dia a dia, esperando que seja a cada dia melhor. Então, elevamos nosso pensamento para com essas pessoas que necessitam muito. E agora convido todos vocês para fazermos o nosso passe coletivo. Convido as pessoas que estão em suas residências para que coloquem um copo de água, que aquela água ali será fluidificada com a medicação necessária para cada um. Aqueles que aqui trouxeram sua água também estará fluidificada dentro das suas necessidades espirituais e corporais. E vamos fechar os olhos, vamos elevar o nosso pensamento, agradecidos, porque sabemos que Deus está cuidando de nós, que Jesus, nosso mestre guia, está nos levando pela mão pelo caminho do bem. Então, agradecidos que somos, aceitamos tudo aquilo que está vindo para nós, para cuidar do nosso corpo, para cuidar do nosso espírito, dentro das nossas necessidades, porque Ele sabe do que precisamos. E cheios de gratidão, dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E por caridade, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. Tenha uma boa noite, tenha um bom domingo e uma boa semana. Próximo sábado estaremos aqui aguardando a todos. Vamos com Deus. Tchau. Tem que botar o microfone.